Você sabe como a economia afeta diretamente o seu salário médico? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre a verdade dos salários médicos no Brasil. Eu sou a Luciana, esse é o Mascote, também conhecido como Gabriel. Nós somos médicos e vamos trazer esse tema para vocês hoje. Então, para começar a falar um pouco sobre o salário, é importante a gente lembrar de algo que a gente estuda lá no ensino médio, que é a lei da oferta e da demanda. O mercado inteiro ele é determinado por isso. Então, quando há um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de serviços, a tendência é que o preço varia até ele regular esse equilíbrio novamente. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Na época da pandemia, começou a precisar bastante de álcool em gel. Só que o tanto de álcool em gel que tinha disponível e o tanto que se precisava era diferente. Então, o preço subiu para que entrasse em um equilíbrio entre essa oferta e essa demanda de álcool em gel. Deu para entender? Então, essa logística, se a gente traz ela para dentro da medicina, isso tem muito a ver aí com a quantidade, né, de médicos que estão entrando no mercado hoje e comparado isso numa perspectiva de ao longo do tempo. Então, antes a gente tinha uma reserva de mercado, uma reserva aí de mercado muito grande dentro da medicina, e hoje essa reserva está acabando, né? Então, se a gente pega a quantidade de médicos formados em 1980, a gente tem em torno de 113 mil médicos formados no Brasil. E se a gente traz para 2023, a gente tem 562 mil médicos. E se a gente traz para agora, em 2024, mais quase 600 mil médicos. Então, assim, de 2010 para 2024, a gente quase dobrou. Então, pensando nessa lei, né, da oferta, a gente tem muito médico hoje no mercado. Dessa forma, a gente tende a que os salários médicos caiam cada vez mais pela quantidade de médicos. Mas a gente também tem que avaliar a qualificação também desses médicos, né? Isso. O exemplo que a Lu fala é porque exatamente está tendo muita mão de obra médica e o tanto de mão de obra que está precisando não é mais o mesmo que se precisou. Diferente, por exemplo, do que era na pandemia, né, Lu? Que na época da pandemia estava precisando de muita mão de obra médica e o tanto de médicos disponíveis era menor. Então, o preço do plantão, do salário subiu nessa época, só que agora que já passou toda essa necessidade de médicos, ele caiu de volta. E aí a tendência é essa, né? Quanto mais médico, quanto mais mão de obra disponível, menor vai ser o preço para poder equilibrar a demanda e a oferta. Sim, e aí se a gente pensa na pandemia mesmo, a questão não foi nem que se precisava mais de médico, se precisava de médico uma com expertise específica, que é de trabalhar com paciente grave. Então a gente tinha muito médico no mercado, mas, por exemplo, o cirurgião plástico ficou sem dinheiro. Todo mundo que trabalhava ali com cirurgia letiva parou de atender. E precisou-se muito de uma especialidade médica que é a paciente grave. Então acabou que o plantão nessa área subiu muito e a mão de obra nas outras coisas acabou que ela ficou estagnada por um tempo devido ao momento histórico que a gente estava vivendo. Só que hoje os plantões voltaram, né, ao valor anterior, justamente pelo fato de que naquele momento precisava muito. Parou de precisar, fechou um monte de UTI e esse salário voltou ao que era antigamente. Como a gente tem uma oferta muito grande de médico no mercado, a tendência sim é o salário diminuir. Só que ainda tem uma disparidade muito grande dentro do Brasil, né? Porque se a gente pega o interior, tem muito menos médico do que tem nas grandes capitais, nos grandes centros. Então, até isso varia muito, porque não significa que vai faltar lugar para médico trabalhar. É só que a gente vai ter que reorganizar essa roda. Se a gente pensa também assim na quantidade entrando no mercado, né? Hoje a gente tem em torno aí de 28 a 30 mil médicos formando anualmente, então é uma quantidade muito grande para ser absorvida. E quando a gente faz a reflexão contrária da quantidade de médicos saindo, a gente tem em torno aí de 2 mil médicos saindo por ano. O tempo que mais teve saída foi na pandemia, que não chegou a ser nem 3 mil médicos. Isso porque teve morte, foi, né, gente, muitos pacientes morreram. Então, a maior parte das vezes, o médico, ele só larga a profissão quando ele morre. Ele não costuma aposentar e parar totalmente de trabalhar. Então, ele continua trabalhando aí. E quem não conheceu nenhum médico aí com CRM bem baixinho, ainda trabalhando aí em torno dos seus 90, 80 anos? Como nossa faculdade, né, é algo que custa da gente intelectualmente, você consegue reduzir sua carga horária e continuar trabalhando. Então, você pensa, tá entrando aí 30 mil e tá saindo 2, 3 mil. Essa balança e essa conta, em algum momento no futuro, ela não vai fechar tão bem. E aí a gente entra na história de que
dessa reserva de oportunidade. Antes tinha uma reserva de oportunidade, então você se formava, sempre ia ter serviço. Hoje, ainda tem serviço, só que virou igual às outras profissões. Não é porque tem uma faculdade de direito em cada esquina, ou de engenharia em cada esquina, que não tenha advogados e engenheiros que ganham bem. Existem. Do mesmo jeito que o médico. Vai ter médico desempregado? Não sei. Mas que sempre vai ter ainda boas oportunidades? Tem, porque tem advogados que ganham super bem, né? Então esse pensamento é que a tendência do mercado é que tenha mais profissionais, então vai haver sim mais uma competitividade na mão de obra, o que pode também abaixar os salários. Mas isso não significa que não vão continuar tendo bons salários. Por quê? Porque, igual a Lu falou, nas outras profissões também tem os profissionais que se destacam e na medicina não vai ser diferente. O que vai mudar é que não vai ser, algumas coisas não vai ser tão acessíveis, né? Que igual a nossa realidade hoje é de você formar e você já acha um emprego logo no primeiro mês, você já consegue ganhar uma grana boa logo aí com 2, 3 meses de formado, conseguir empregos estáveis. Talvez você vá ter que fugir dos grandes centros para conseguir isso, que foi um dos exemplos que a Lu deu. Então, a tendência é que vá acontecer isso, né? Inclusive, hoje em dia, o pessoal está fazendo, né, Lu? Votando a OAB dos médicos, que seria mais ou menos o que é a OAB para os advogados, equivalente na medicina, que é um meio de colocar o médico para fazer sua atividade só depois de ele passar naquela prova. Inclusive, deixa aí para a gente nos comentários a sua opinião sobre essa OAB dos médicos aí. E ela vem pensando na questão de avaliar, né, a qualidade dos médicos, só que ainda assim deveria ter algum tipo de exame também para avaliar a qualidade da universidade, né, para ver se está ofertando aquilo que é previsto por lei para o estudante que está ali dentro, né. Mas aí também é um assunto para uma outra discussão, mas é algo que tem que estar aí pendente quando a gente pensa sobre a OAB dos médicos. E aí a gente pensa em todas essas tendências. Então, para você pensar em questão de se destacar no meio disso, você tem que pensar assim numa especialização, você tem que pensar na questão de o que vai te fazer diferente ali. Então, às vezes, por exemplo, eu já saí da faculdade empregada, não só necessariamente porque a gente estava ali também no meio de uma pandemia, mas eu fiz um estágio extracurricular, né? Na área ali já de Covid, já aprendi a fazer os procedimentos e tal, então eu fiz um tempo de estágio, quando eu terminei, eu já saí empregado. Então tem algumas formas que a gente pode se sair aí diferenciado dentro da própria faculdade e pensar num planejamento de carreira de forma total. E é isso aí, Lu, é muito importante a gente pensar até sobre como nós médicos vamos reagir a essa tendência de mercado. Por quê? Um exemplo que aconteceu no nosso estado foi que tem um lugarzinho aqui, um interior, em que sempre anunciavam um plantão lá por volta de R$800, que já é mais baratinho. Só que bem no final do ano, quando tinha acabado de formar uma turma de bastante alunos, o pessoal começou a oferecer o mesmo plantão por R$600. E tinha gente que estava pegando. E aí houve uma mobilização dos médicos e tudo para poder não aceitar, né? Porque estava um valor muito abaixo do praticado. Mas isso foi só um exemplo para a gente do que acontece. Então, se tem muita gente, a pessoa acabou de formar, está desesperado para pegar um emprego, o contratante foi lá e percebeu, ele abaixou o preço. Se você aceitou, ele deixa o preço mais baixo. Então, também tem que ter uma mobilização da classe para poder se blindar de certa forma contra isso. Até porque os nossos salários não são reajustados há muito tempo. Então, o preço do plantão se mantém constante há muito tempo, enquanto o valor do dinheiro ele vem caindo com o longo dos anos. Tá, mascote, mas e aí? E aí é que entra a importância do planejamento financeiro. Por quê? Porque nós não sabemos, o futuro é incerto, nós não sabemos como vai continuar essa perspectiva e nem para que rumo vai caminhar o salário. Mas de uma coisa nós temos certeza. Se você tem o seu salário hoje estável e você lida bem com esse dinheiro, com certeza você consolida muito mais a sua aquisição de bens, o aumento do seu patrimônio, a sua realização de sonhos. Então, o planejamento financeiro ele vem como uma ferramenta fundamental para você poder se blindar de que coisas assim possa te acometer, né, Lu? Sim, aí você pode juntar as duas coisas, né? Você fazer um bom planejamento financeiro te ajuda a fazer um planejamento de carreira melhor. Então, para você ali pensar numa residência, às vezes no fellow, às vezes em algo até fora do Brasil. Então, para você pensar em um planejamento de carreira, a gente tem que pensar num planejamento financeiro em conjunto, porque sem o dinheiro a gente não consegue tirar nossos
sonhos do papel. Então a gente precisa juntar aí as duas coisas. Inclusive aqui, né, a gente tem o prognóstico financeiro, que é a nossa mentoria, na qual a gente inclusive ensina todo mundo esse passo a passo, né, de como a gente sai do absoluto neblina financeira e consegue colocar todos os nossos sonhos em prática e alcançar esses objetivos sem muito esforço, de uma forma leve, de uma forma que isso vire automático na sua vida, porque planejamento financeiro não é uma coisa de um mês, de dois, é uma coisa da vida inteira. Então, se você começar a planejar agora, a gente tem o maior artifício a nosso favor, que é o tempo. O tempo é seu maior artifício quando a gente fala de planejamento, seja ele de carreira, seja ele de financeiro, porque se você pensar em planejamento de carreira, quanto mais cedo você entrar na residência, mais cedo você terminar tudo, maior será o seu aumento patrimonial. O planejamento financeiro funciona da mesma forma. Quanto mais cedo a gente começa a planejar a sua aposentadoria, as coisas que você vai querer adquirir dentro da vida, os sonhos que você vai querer realizar, inclusive a residência pode ser um deles, mais cedo você chega naqueles objetivos e chega numa independência financeira, que não necessariamente é parar e aposentar e parar de trabalhar, mas é você poder virar e falar assim, eu vou trabalhar onde eu quero, com o que eu quiser. E eu falar assim, eu quero tirar um mês de férias, eu tiro. Se eu quiser tirar um ano sabático, eu tiro. Então, essa é a independência financeira que a gente procura, né? Então, pessoal, a tendência do mercado é que, assim como nas outras profissões, a medicina possa seguir um rumo assim também. E você, o que acha dessa tendência? Comenta aqui pra gente o que você está fazendo. Já está blindando o seu patrimônio? Já está se planejando? Deixa aí nos comentários pra gente.